Olha, o ano mal começou e o STF já mostrou que vai pra cima do Augusto Aras. Eu falei aqui, ó, o Augusto Aras, ele vai trair o Bolsonaro ao longo desse ano. Por quê? Porque ele vai ver, ele tá percebendo, o Brasil inteiro, na verdade, tá percebendo que o Bolsonaro tá caindo nas pesquisas, que vai chegar um momento em que o Bolsonaro não vai ter como se sustentar. O Augusto Aras, atual Procurador-Geral da República, ele sabendo que o atual presidente que o indicou não vai ficar no cargo, ele vai ter que se descolar do Bolsonaro e bajular quem quer que esteja para ganhar a eleição. Vou te dar uma dica, as pesquisas mostram que é o Lula, pelo menos por enquanto, e não parece que vai mudar. Ok, o STF começou a enquadrar o Augusto Aras há alguns meses, e aí começaram a sair notícias de que os ministros em 2022 eles vão enquadrar de jeito o Augusto Aras. Por quê? Porque toda vez que algum parlamentar ou alguém apresenta uma notícia crime contra o Bolsonaro, a PGR faz uma apuração interna. Por quê? Porque se eles abrirem um inquérito, uma investigação, é uma coisa que sai na mídia, todo mundo fala, nossa, Procuradoria-Geral da República abriu investigação contra o Bolsonaro. Então o que eles fazem? Eles fazem uma apuração preliminar. Apuração preliminar é diferente de um inquérito. Eu vou explicar as diferenças e aí eu vou te explicar por que os ministros do STF estão tão irritados com Augusto Aras. É por conta dessas apurações preliminares que ele faz toda vez que o Jair Bolsonaro comete um crime. Mas antes disso, olha, um segundinho. Se você é contra o Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Aproveita, se você já é inscrito, curte o vídeo. Olha, um segundo, é de graça se inscrever no Plantão Brasil. E você se inscrevendo, você está fortalecendo a resistência a esse desgoverno maldito, esse desgoverno assassino. É um segundinho, é só clicar no botão inscrever. Agora vamos falar sobre o Augusto Aras e essas apurações preliminares. Olha só, para você ter ideia, tem, no momento, enquanto eu gravo o vídeo, enquanto você assiste, tem 25 apurações preliminares sobre crimes do Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República. A apuração preliminar tem uma diferença de um inquérito. Ela não precisa de um ministro do STF para verificar o que está acontecendo. Vou te dar um exemplo. O Alexandre de Moraes, ele abriu um inquérito sobre o fato de que o Bolsonaro associou a vacina à AIDS. O Bolsonaro, numa live, ele falou que os casos de AIDS tinham aumentado no Brasil por causa da vacina e que a vacina fazia com que as pessoas ficassem vulneráveis à AIDS, o que é uma mentira. O Bolsonaro mentiu ali, ele cometeu crime, ele está tentando desestimular as pessoas a se vacinarem. Ok, veja bem, o Augusto Aras, ele foi provocado, ser provocado é o seguinte, é quando alguém, um cidadão, um parlamentar, chega e fala, ó, tá aqui uma notícia crime, o presidente da República cometeu crime. Ele, sendo procurador, com essa notícia crime, ele pode abrir um inquérito ou não abrir um inquérito. O que fez o Augusto Aras? Ele não abriu um inquérito. Ele abriu uma apuração preliminar. Quando você abre um inquérito, primeiro que sai notícia na mídia, é uma exposição muito grande, mas quando você abre um inquérito, tem sempre um ministro do STF, sorteia-se um entre os 11, que é o relator do inquérito. O que faz o relator do inquérito? Quando a Procuradoria-Geral da República fala, olha, vamos aqui fazer busca e apreensão, ele não decide e faz. Ele tem que pedir para o ministro relator, e o ministro relator do STF diz, ok, faça. Ou pode dizer, não, não faça, não autorizo. Quando ele vai fazer alguma diligência, ó, preciso quebrar sigilos fiscal e bancário, ele precisa pedir para esse ministro relator do STF, e esse ministro relator vai dizer se pode ou se não pode. Ok. Numa apuração preliminar, não. Ele faz o que ele bem entender ou não faz nada. E nenhum ministro é relator da apuração e ninguém sabe em que pé que isso tá. Ou seja, tem nesse momento 25 notícias, e aí não é mais uma notícia crime, é uma notícia de fato. Ou seja, aconteceu um fato. O Bolsonaro cometeu um crime, alguém diz. Ele diz, não, é um fato, não sei se é crime. Aí ele faz a apuração preliminar. O que aconteceu? Em outubro, a Carmen Lúcia mandou o Augusto Aras dizer em que pé estavam todas essas notícias de fato, ou seja, todas essas apurações. E ele enviou, no começo de dezembro, para o STF. Os ministros ficaram irritadíssimos. Irritadíssimos. Por quê? Porque dessas 25 apurações preliminares, o que se percebeu foi que o Augusto Aras não faz absolutamente nada. Aí, agora, no dia 30 de dezembro, o Augusto Aras falou que não, eu estou agindo tecnicamente, toda a atuação da Procuradoria-Geral da República é técnica. Nunca uma Procuradoria-Geral da República abriu tantas apurações preliminares contra o presidente que o indicou. Tem um problema. Nunca nenhum presidente cometeu tantos crimes como o Bolsonaro está cometendo. Nunca, assim, nem de longe. Nunca ninguém cometeu tantos crimes. E o que irritou os ministros foi o seguinte, nessas apurações, elas não andam. E aí o que acontece? Se não anda, e ele não dá satisfação ao STF,
É como se não houvesse apuração, como se ele estivesse tentando encobrir o Bolsonaro. Então, olha só para você ter ideia de como a situação está ficando ruim para o Augusto Aras e para o Bolsonaro. Os ministros já decidiram. Em 2022, essas 25 apurações preliminares, os ministros vão analisar, eles vão analisar em que pé tá, como é que tá, e vão fazer como o Alexandre de Moraes fez no caso dessa outra apuração preliminar que existia, que era o fato do Bolsonaro associar vacina à AIDS. O que fez o Alexandre de Moraes? Ele ordenou que a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, encerrasse aquela investigação, ou seja, encerra essa apuração preliminar, e ele abriu um inquérito. Falou, não, tá aberto aqui um inquérito, agora é uma investigação criminal oficial. Chega de palhaçada de apuração preliminar. O Alexandre de Moraes, a gente tem que lembrar, ele é o ministro que mais bate de frente com Augusto Aras. Vamos lembrar, quando acabou o inquérito dos atos antidemocráticos, a Polícia Federal, olha só, a Polícia Federal enviou um relatório com o nome dos filhos do Bolsonaro, com o nome de vários deputados bolsonaristas, com o nome de um monte de gente dizendo, olha, esses são os responsáveis pelos atos antidemocráticos que estavam tentando acabar com a democracia no Brasil, estavam tentando implantar uma ditadura bolsonarista, tudo mais. O relatório foi enviado em janeiro de 2021, no final de janeiro de 2021. Só em julho, que a Procuradoria, 6 meses depois, que a Procuradoria-Geral da República chegou, pegou o relatório e falou, ó, joga no lixo esse relatório e tranca o inquérito. Não vou indiciar ninguém, não vou acusar ninguém. E aí, o que fez o Alexandre de Moraes? Falou, não. Ele pegou aquele relatório, ele trancou o inquérito dos atos antidemocráticos e usou todo o relatório da Polícia Federal num novo inquérito que ele mesmo abriu, que é o inquérito das milícias digitais contra a democracia, que é praticamente o inquérito dos atos antidemocráticos, só que se cruzando mais com o inquérito das fake news. Ou seja, ele não fez o que Augusto Aras mandou. Mais do que isso, em várias decisões do Alexandre de Moraes, ele faz o seguinte, quando alguma decisão tem que ocorrer, alguém denuncia um crime do Bolsonaro, o que acontece é o seguinte, o STF pergunta para a Procuradoria, esse é o trâmite legal, ok? O STF não pode sair abrindo inquérito de ofício quantos quiser. Tem um, que é o das fake news, eles justificaram bem porque ele foi aberto de ofício, mas os outros não podem. E aí o que acontece? O STF tem que perguntar para a Procuradoria-Geral da República se vale investigação, ou se ali tem algum crime. A Procuradoria-Geral da República tem que se pronunciar e dizer, sim, tem crime, ou não tem crime. E aí o STF decide se inicia investigação, se não inicia. Sempre que o Augusto Aras fala não, o Alexandre de Moraes ignora. Sempre que tem alguma diligência em alguma investigação, de novo, o STF pergunta para a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral da República tem que se pronunciar. Sim, faça isso ou não faça. Vou te dar um exemplo. Foi a traição, a primeira das traições do PGR contra o Bolsonaro. Perguntaram se uma entrevista que o Bolsonaro deu em que ele se auto-incrimina deveria entrar na investigação, no inquérito da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. O que acontece é o seguinte, geralmente a Procuradoria-Geral da República falava, não deve, proteger o Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes ignorava, ele falava, não, vai entrar, ponto final, acabou. Agora não, mudou. Mudou por quê? Porque ele está sob imensa pressão o Augusto Aras. E porque em ano eleitoral ele vai ter que se descolar do Bolsonaro e tentar grudar em quem quer que seja que será eleito presidente. Como eu falei, no momento, todas as pesquisas indicam vitória do Lula no primeiro turno, que é a mesma coisa que tinha em 2018. Como esse ano não dá para o Sérgio Moro prender o Lula para ajudar o Bolsonaro, dificilmente em 2022 não ganha o Lula. Então Augusto Aras ele vai ter que começar a agradar o pessoal da esquerda um pouquinho. Como é que ele pode fazer isso? Dando procedimento a essas apurações preliminares contra o Bolsonaro. Para você ter ideia, olha só como as coisas estão, e eu até vou falar, o fato dessas coisas andarem tão morosamente em 2021 foram até boas, porque aí acelera em ano de eleição, que é 2022. É melhor, mais perto da eleição, mais pancada no Bolsonaro. Um exemplo é o relatório final da CPI da Covid. A CPI da Covid enviou o relatório final para o Augusto Aras, ele demorou quase 2 meses para dizer que ele não recebeu os anexos. O que são os anexos, Thiago? Imagina que tem o relatório final da CPI da Covid, um relatório gigantesco com centenas de páginas. Aí, no relatório está escrito, não sei quem cometeu tal crime. Ok, como é que está provado? Temos aqui as quebras de sigilo. E a quebra de sigilo é um anexo, ou seja, o relatório é praticamente um livrão assim, com todo mundo, os crimes que cometeu, como foi, como não foi, tudo mais. Tá ali tudo explicadinho. E os anexos
são as coisas que provam que aqueles crimes cometeram. Vou te dar um exemplo. O caso da vacina Covaxin. Os anexos estão os contratos da Covaxin com o governo federal, estão depoimentos, tudo isso. Aí Augusto Aras demorou 2 meses para falar, mas eu não recebi os anexos. A CPI falou que enviou tudo. O Augusto Aras falou que não recebeu. Aí fica naquela, enviamos, não enviaram. Aí vão enviar de novo os anexos para o Augusto Aras. Aí ele vai postergando, ou seja, ele vai demorando com a investigação. Por um lado, é ruim porque demora mais para esses bandidos serem presos. Por outro lado, é bom, nesse caso do relatório final da CPI da Covid não, mas em outros casos em que ele está demorando, é bom porque o STF vai começar a empurrar o Augusto Aras para começar a tomar diligências, para começar a abrir novas investigações em pleno ano eleitoral. E os ministros não vão deixar o Bolsonaro se safar dos crimes que cometeu. Não pense que, não, o Bolsonaro vai fazer um grande acordo com todo mundo, vamos salvá-lo. Não vão, não. O Bolsonaro vai ser descartado igual lixo tóxico. É assim que o Bolsonaro vai ser descartado da política brasileira. E eu falo uma coisa. A gente está vendo o exemplo dos Estados Unidos. O Joe Biden está falhando miseravelmente na missão de criminalizar os fascistas, de prender o Donald Trump e de prender os outros. E olha que ele tem um motivo. O Donald Trump liderou uma tentativa de golpe de Estado no Capitólio. Morreram 5 pessoas na invasão do Capitólio, que é o Congresso norte-americano. Até agora nenhum dos mandantes está preso. E o pior, o procurador-geral lá do Joe Biden, que lá nos Estados Unidos é o General Attorney, ele parece que está traindo o Joe Biden. O Joe Biden escolheu a dedo um cara que odeia o Donald Trump, que tem todos os motivos para odiar o Trump. E o cara não prendeu o Steve Bannon, ele não prendeu os sócios do Steve Bannon na hora que ele teve a oportunidade. Ele está dando mais tempo para o Steve Bannon ficar livre. Vai acabar preso em algum momento? Vai, mas os democratas lá, o pessoal que sabe que não se pode dar trela ao fascismo, porque eles têm uma capacidade de reorganização, ou seja, perdem a eleição em pouco tempo se organizam, eles têm uma capacidade gigantesca e muito forte de reorganização. No Brasil, eu vou falar, o Bolsonaro perdendo a eleição e a esquerda assumindo é dever de todas as instituições, e eu digo tanto do Congresso que for eleito, como do presidente que for eleito, como da PGR e do STF, prender Bolsonaro e os outros fascistas para que o fascismo não volte mais. Uma coisa, você tinha uma polarização entre neoliberais, direita, né, e esquerda. Outra coisa é quando vem o fascismo no meio. Aí não dá. Aí o fascismo não tem democracia. Os neoliberais jogam sujo, eles abusam do poder econômico, eles têm toda a mídia ao lado deles, tudo mais, ok. Mas os fascistas simplesmente eles matam a democracia, eles tentam implantar golpe de Estado, eles traem todo mundo e eles vão tentando avançar no projeto fascista deles. E o pior é que os neoliberais, sempre que eles precisam, se é para tirar a esquerda, eles apoiam o fascismo, como fizeram no Brasil em 2018 e como talvez só não façam em 2022 porque o Bolsonaro foi ruim demais. E até os neoliberais ficaram com medo, porque se o Bolsonaro fosse tão fascista quanto tivesse matado até mais gente do que matou, são 650 mil mortes oficiais, fora as mortes não oficiais por Covid, fora o fato de não vacinar as crianças, fora todo o resto que ele está fazendo, ele podia ter feito 10 vezes pior. Se o Bolsonaro estivesse privatizando tudo que ele prometeu privatizar, se ele tivesse aprovado as reformas que ele tinha prometido para os neoliberais, sabe o que acontece? Você ia ver a Globo, você ia ver a Folha, o Estadão já apoia, mas você ia ver Estadão, todos eles apoiando abertamente o Bolsonaro e falando, não, gente, isso aí de Covid, não olhe para isso, finja que não aconteceu, ó, não, olha aqui, ó, esse cara é um governo bom, é isso. E mesmo com o pessoal na fila do osso. Então, muito cuidado com os neoliberais. E em 2022, agora, temos uma missão. A missão é eleger um governo de esquerda com um Congresso Nacional de Esquerda. Então, estamos no comecinho do ano. Você tem 10 meses para convencer todo mundo que você conhece a votar em deputados de esquerda e em senadores de esquerda. E quando eu digo isso, é muito importante. Isso é mais importante do que eleger o presidente. Vou te dar um exemplo. Se hoje o presidente fosse o Bolsonaro e a gente tivesse 300 deputados de esquerda, o Bolsonaro já tinha caído. Já tinha caído há muito tempo. Ele não governava, ele caía. Só para que você tenha ideia. Vou mostrar aqui nosso carro de som nas ruas, aqui em São Caetano do Sul, nas ruas denunciando os crimes do Bolsonaro. Eita caramba. Aqui. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro e o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro e esse desgoverno, se inscreva agora no canal Plantão Brasil no YouTube.
tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não... Tá aqui um trecho do Audição em São Caetano denunciando que essa desgraça toda que tá acontecendo é culpa de Jair Bolsonaro, o falso Messias. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais.